Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Está sendo muito lindo esse momento de oração pós-culto. Muito lindo. Domingo foi 1h12, lindos. Não queríamos ir embora. Lamentavelmente, coisa boa acaba rápido mesmo. Hoje vamos ter de novo. Vou tentar trabalhar meia hora de oração pós-culto. Minha preocupação é com a região, etc. Mas vamos ter nossa oração. 10 minutos pós-culto, já venho com a caixa de louvor e estamos aqui. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra. Declara as mentes cativas à Palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da palavra de hoje é A respeito da bênção que sai da tua mão e do teu pé. O diabo, ele não tem medo de pessoas. Ele não gostaria mesmo que você orasse. Mas ele não tem medo de quem faz algumas orações. Ele também não tem medo de alguns ungidos, algumas ungidas. Porque ele na cabeça dele, ele já tem o caminho montado como vencê-los. O medo desse maldito lá de baixo são ungidos e ungidas que sabem de verdade quem são. Reconhecem o verdadeiro potencial que tem em Deus. Vou explicar melhor um ponto que tira a tua interrogação. Alguns dizem, por que Deus não encaminha, não encurta o caminho da minha vitória? Por que em vez de eu ter que orar, por exemplo, 6 meses, por que não poderia orar só 1 mês e Ele já me dá tudo? Hoje você vai ter as respostas aqui do porquê. Porque tem a ver com o poder que você está acumulando dentro de você. E está vazando pelas tuas mãos e teus pés. Vamos entender isso melhor. Quero começar a história com Mateus capítulo 8, versículo 8. Quando vem um centurião para o Senhor Jesus e diz assim para ele: eu tenho alguém que precisa ser curado. O Senhor diz, vamos para lá. Ele diz, não precisa ir lá. E aí ele tem uma fala com o Senhor Jesus que demonstra a maior fé exercida em Israel por um homem, não por uma mulher. A mulher é o caso daquela que tocou lá na orla do manto do Senhor Jesus e foi curada. Este homem, ele fala para o Senhor Jesus, eu sou consciente, diga comigo, consciente da minha autoridade. Então ele começa uma fala com o Senhor Jesus, dizendo, eu sou consciente do tamanho da autoridade que eu já tenho. Porque ele diz, eu tenho a quem me submeter, mas abaixo de mim tem muita gente. E toda vez que eu dou ordem, eu tenho que ser obedecido. E aí ele fala para o Senhor Jesus, eu estou consciente também do tamanho da autoridade que o Senhor tem. Então ele está replicando no Senhor que ele já crê em si. E o Senhor se admira com tamanha firmeza do homem. E diz, já que você entende isso, e é onde nós temos que entender, já que você tem plena consciência disso. Caroline, vem aqui a Nicole, esqueci o nome, vem aqui dar um abraço, vem. Enquanto não der um abraço, ela não vai se acalmar. Vem aqui, pronto, vou te dar um colo aqui. E todos saberão que eu já te abracei hoje. Agora você vai ficar quietinha até o término da palavra, tá bom? Vamos lá. Então, o Senhor fala, você está consciente do tamanho do fôlego que eu tenho. E aí o Senhor fala que o milagre já foi. Porque o que você falou aí, centurião. Por aquilo que você falou, está feito. Tira do cenário agora, o Senhor Jesus entra a você. Alguém como o centurião te fala, eu sou consciente do tamanho da autoridade que você tem. Você é obrigado a ser obedecidos. Será que você vai entender a plenitude disso? Deus, queridos, não investe em nós apenas uma bênção. Ele constrói em nós algo que gera todas as bênçãos. Ele nos dá a vida na mão da gente, no pé da gente. E Ele diz, aonde teu pé encostar, aonde tem morte, vai ter que reverdecer. Aonde tua mão encostar,
Onde tem morte vai ter que reverdecer. Nós não experimentamos isso porque não temos plena consciência. Os seres humanos nos ensinaram que tudo nesta vida é mais ou menos. A pessoa que te fala que dá a vida por você é a pessoa que já não está com você hoje. Os seres humanos deixam a gente perplexo e sem respostas. E nós transferimos isso para Deus. Mas Deus não é de brincadeira. Satanás sabe que Deus é muito, muito, muito sério. E muito poderoso. E quando Deus começa a investir a autoridade nos seus, Deus não entra com brincadeira no tema. Deus está construindo em você um poder da vida. Isso já está sendo construído em você. Por isso que leva certo tempo. Eliseu era extremamente consciente da autoridade dele. Parece até soberba, porque aparece um leproso lá para o rei, tal de Naamã, e ele diz assim para o rei: "O rei, você está aí tomando cachaça porque você acha que você teria que curar um homem desse, não sei o quê. Manda-o para mim e saberá que há profeta em Israel." Se alguém fala de nós hoje em 2026, mas que soberbo, hein? E Eliseu não está tido como soberbo. Eliseu estava muito consciente da autoridade que tem. Manda-o para mim. Ué, você está falando de alguém com lepra, que não tem cura. Alguém que passou na mão dos maiores pajés, maiores, esses que trabalham para o inferno, os sacerdotes dos demônios da época. Ninguém curou. Manda-o aqui, saberá que tem profeta em Israel. Olha que lindo. E dito e feito. Chegou, está resolvido. Elias, ele fala assim: o céu vai ficar lacrado agora, segundo a minha palavra. E só vai chover se eu falar. Olha, onde nós no 2026 entrar com uma fala dessa, vão querer pôr no manicômio. Porém, vemos que Elias não estava brincando. Chegaram para ele: "O homenzinho de Deus." Se eu sou homenzinho de Deus, não vai acontecer nada. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo, pegar os 51, que é o capitão. Rodaram. Por que rodaram? Porque o céu está dando todo o aval à fala de Elias. O Senhor quer que você entenda que Ele está te dando muito mais poder do que uma bênção que está pedindo, do que uma porta que você quer que Ele abra para você. Aonde vai a matemática de Deus com isso que você chama de te abençoar, vai muito além do que você mesmo arquitetou de receber dele. Por isso da espera. Eu tenho que esperar. Há coisas na minha vida que eu não entro em crise. Porque no meu entendimento, já deveria ter recebido faz tempo. Até as coisas do avivamento. Toda hora eu falo para ele: estamos prontos. Toda a estrutura está aqui. Manda poder que a gente sabe o que fazer. Mas por que ele não mandou ainda? Porque o que está sendo construído vai muito além do que a gente quer receber hoje. É um poder de um Deus colocado em você. Como assim? Em Êxodo 4,16, Deus chega para Moisés e diz: "Moisés, eu estou te mandando lá para você pegar e trazer meu povo para cá. E eu estou te fazendo um Deus." Diga comigo: um Deus. E Deus já deixa claro para Moisés que Deus sabe que Moisés não está entendendo essa fala. Tá bom, você não está entendendo, Moisés. Mas eu estou te fazendo um Deus. Está em Êxodo 4,16. Estou te dando até Arão como profeta. Então, já que você quer que Arão fale em teu lugar, vai ser teu profeta, você vai ser um Deus. E aí Moisés vai lá para o faraó, volta de faraó, e não vimos nada de um Deus, vimos uma vara na mão de Moisés fazendo coisas, até aí tudo vai bem. Quando chegamos em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, Moisés tirou o povo do Egito. Moisés agora está na frente de um mar vermelho. E o povo está apavorado, porque faraó está vindo atrás para matar todo mundo. Aí Deus fala para ele no versículo 15: "Por que você está me procurando?" Porque Moisés se desesperou.
O mar está aqui, o faraó está ali. Deus disse, por que vens a mim? Vai fazer o trabalho que só um Deus pode fazer. Eu já te falei que você é um Deus. Ele não falou para ele, ora a mim que eu vou fazer. Ele falou, vai fazer você o trabalho, o que um Deus faria. Dividiria esse mar, vai lá e faz. Ele encostou, mar, abre-te. Se abriu. Agora faz outra coisa que um Deus faz, já que o faraó está no meio. Fecha o mar, um Deus faz isso. Quem aplaude a Deus aqui? Deus não está brincando com a gente. Lá na frente, em João capítulo 10, versículo 34, Novo Testamento, o Senhor Jesus chega e diz, a quem a palavra de Deus é dirigida, que sejam os filhos de Deus na terra, são deuses. Nós não somos deuses, lógico que não. Mas quando precisar fazer alguma coisa que só um Deus fará na terra, Deus está construindo na gente esse poder. E aí ele diz, eu disse sois deuses, e ele olha para os fariseus e diz, não pode ser anulada essa escritura, olha lá. Não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? 35. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, que hoje é aqui quem tem o Espírito Santo, e a escritura não pode ser, aqui não pode falhar, não pode ser revogada. Deus está construindo em você um poder que só um Deus pode fazer. Quantos entenderam a história de Moisés? Quantos entenderam a história de Moisés? Moisés, te faço um Deus. Não quer dizer que você vai ser um Deus. Mas no dia que você mais precisar na tua vida, você vai fazer o que só um Deus pode fazer. Vai lá e divida o mar. Aplaude a Deus, aplaude. O que Deus, na verdade, está fazendo? Quando, Gênesis 13, 14 a 17, quando Abraão está caminhando com Deus, e Deus falou para Abraão, você toma uma bênção, e em você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Deus estava dizendo a Abraão, eu estou implantando em você um fôlego da vida, que só Deus dá. Um fôlego de quem gera a vida. E aonde você coloca esse pé, Abraão, a terra, a areia de deserto, ela vai virar terra fértil. Por quê? Porque teu pé tocou lá. E aonde tua mão encostar, no poço que for, ele volta a dar água. Então, quando Abraão fala para Ló, pode ir onde quiser, eu vou ao contrário. Ló vai para lá do Sodoma, Gomorra, Zoar, são 7 terras lá. Era um agregado de 7 terras que tinham que pegar fogo, porque as 7 tinham o mesmo pecado. Mas porque Ló era cachaceiro, quis ir para Zoar, acabaram só com Sodoma e Gomorra. Aí, Abraão, ele olha para o lado oposto. O lado oposto está levando para a Jordânia, terra vermelha para lá de morta. Olha o que acontece aqui. Gênesis 13, 14 a 17, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, Abraão, não o homem maduro, ainda imaturo, mas mesmo assim, a fala de Deus é sempre a mesma. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, oriente e ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a você, a ti e tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Agora 17. Levanta-te. E o que Deus pede no 17? O que está dizendo aqui no telão? Percorre essa terra no seu comprimento e largura. Você entendeu agora? Vou te ensinar, Abraão, porque tua jornada comigo vai demorar para se cumprir as promessas. Porque eu preciso que você ande a terra inteira que você quer receber, e aonde você puser a planta do pé, como Deus falou para Josué, onde puser, ali vai ser tua e já vai receber vida para reverdecer. Preciso que ande nela inteira. Isso você não faz em 1 ano e 2. Deu para entender agora? Porque Deus tem algumas demoras. Então Abraão não podia se encostar, não podia se acomodar, ele tinha que andar. Jacó herdou tanto isso, que ele fala, quando o faraó fala para ele, qual é a tua idade?
O tempo que eu ando por aí sem parar no deserto é de tantos anos. Tá. Essa é a verdadeira idade dele. Então Deus pede para Abraão que ande naquilo que aonde Deus dizendo, eu preciso que você ponha. Eu não estou na terra, Abraão. O Senhor Jesus está em todo lugar, mas na terra ninguém vê Ele. As pessoas veem você. Abraão, eu não estou na terra, estou com você. É o teu pé que tem que tocar aí. Agora, eu não posso permitir que você toque teu pé num quilômetro quadrado, porque a promessa não é só essa, que é o que nós fazemos. E como é que meus pés percorrem a terra, pastor? Tempo da oração. É quando você ora e Deus... Lembra do que começamos falando aqui? Pastor, por que eu tenho que orar 6 meses para Deus me dar, quando podia encontrar para um mês, já que Ele tem todo o poder? Porque a oração é onde você anda, e teu pé está correndo a terra da promessa. E cada metro quadrado que está avançando já está recebendo vida, 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 vida. Abraão olha para uma terra morta, vermelha, indo lá para a Jordânia. Deus diz, você tem que andar tudo isso. Porque você andando, tudo isso vai sair do deserto e vai virar terra habitável, terra frutífera, porque teu pé tocou. Deus não erra de endereço, queridos. Deus não entra em rota de colisão com Ele próprio. Quando Deus vai dar a terra prometida para o povo de Israel, que está com Moisés, 2 anos depois que saíram do Egito, Deus dá um comando para Moisés, irrevogável, tem que ser obedecido à risca. Moisés, me pegue, vamos ver isso em Números 13, 1 a 3, 18, vamos ver isso. Olha o que Deus pede para Moisés. Números 13, 1 a 3, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu já, olha, para mim já é fato, eu vou dar para os filhos de Israel. De cada tribo, de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe. Então, Deus fala a Moisés, vem cá. Eu preciso de algo legítimo. Não é você pegar uma moçada que tem sangue nas veias aí, porque são jovens. Tem que pedir legalmente os patriarcas, porque esses legalmente representam suas tribos. E eu preciso que você mande na terra da promessa. Aí alguém me diria, por que agora? Essa palavra nos ensina por quê. E aí ele disse para ele, eles têm que ir. Enviou Moisés do deserto, segundo o mandado do Senhor, aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Então a coisa é legítima. Estou lendo agora 18, o comando que ele dá para eles. Vede a terra, que tal é, que povo que nela habita, é forte, é fraco, muitos, poucos. 19, qual é a terra em que habita? Boa, má? Que tais são as cidades em que habita? Arraiais, fortalezas. Também qual é a terra? Fértil, estéril, se há nela mata-se ou não. Tem de ânimo trazido. Sabe o que Moisés pediu para eles? Andar metro por metro a extensão, porque era pequena. A terra de Canaã em si era pequena. Eles tinham que andar metro por metro. Vocês entenderam por que agora? Porque cada pisada que vocês colocarem, a terra será sua e vai reverdecer. Quem dá glória a Deus aqui dentro? E aí chega a nossa vez no celular. Estamos no Brasil, falamos com alguém que está na China, achamos que está dando delay, gargalo. Eu falo, leva 1 segundo para ele ouvir o que eu estou falando, a gente fica irritado, quer trocar de celular, com um processamento melhor. E transferimos isso para Deus. Queridos, a Bíblia nunca vai ser moderna. A Bíblia é uma só. Deus, se achasse que seu caráter seria impresso no ano 2026, era nesse ano que escreveria a Bíblia. Ele a escreveu no momento exato que define a personalidade dele. Deus não está com essa pressa que você está. E todos os que querem essa pressa perdem as promessas. Porque se revoltam com Deus, começam a dar prazos para Deus.
Ah, o Senhor está quebrado mesmo. Não fala assim com medo de apanhar, mas fala umas coisas que, o Senhor não está podendo, não é. Deus não cai em chantagem, Deus não cai em sarcasmo. E se você for sincero, sincera, vier com sarcasmo, Deus vai sorrir para você, como quem diz, você ainda é bebê, ainda é imaturo. Se vier com sarcasmo e você já não quer nada com Deus, aí vai ver uma panela tefal do céu, vai cair na tua cabeça, no mínimo uma, vai. Por quê? Porque Deus não é idiota, não é feito de idiota por ninguém. Deus não vai ceder, porque a gente está com pressa. Ele fala em Oséias 4:6, meu povo é destruído, não é porque eu não trabalho, é porque eles não me conhecem. E por falta de conhecimento se arrebentam. Em Isaías 1 ele diz, até o camelo conhece o dono dele, meu povo não me conhece. A mente do Deus que está te atendendo, Ele está imprimindo em você o poder de um Deus. Ele está dizendo onde colocar o teu pé, vai dar vida àquilo. Você está orando a mim, eu estou te dando muito mais terras. Eles foram ver uma terra de Canaã desse tamanho. Mas quando foram ver a terra prometida de fato, Deus fala que até o Líbano eles tinham que ter conquistado. O meu nome hoje não seria Wissam Halevi, seria Haleva. Wisham, já pensou? Eu com kippah aqui, de tiara linda, meu, que gracinha. Eles erraram, aí ficamos de libaneses mesmo. Mas Deus, com isso eu falo em figura, Ele está dizendo para você, estou te dando um poder que vai além da imaginação. O diabo tem medo de homens e mulheres ungidos que já entenderam o poder que tem, que caiu a ficha. E quando você orar amanhã, eu estou te soltando aí o meu vídeo. Ontem eu tive horas de visitação com Deus. Meus primogênitos estão a par disso. Ontem fui ouvir um louvor, tomar um cafezinho. E Deus me tomou durante horas. Mostrou muita coisa que está para vir. Corri no monte, fiz um vídeo. Vou te mandar ele amanhã. Vou postar ele. Para te instigar a orar. Para falar até de um encontro registro. Um encontro com Deus que é registro, monta um registro em você. Vai ser bom para você ouvir isso. Aí você vai começar a entender o porquê que eu não largo a mão de Deus e porque nunca estou em crise, nunca estou com pressa, nunca estou em... não sei. Como não sei? Eu sei o que está acontecendo. Meus pastores nunca me acharam em crise, nunca teve um assunto que não tivesse resposta. Porque você lida com Deus que vai além da imaginação. O diabo está com medo que você descubra essas coisas. O poder que Deus está te dando. Meu Deus. Aquilo que não deu certo na mão de ninguém. Dá o celeiro na tua mão. Anda ele orando. Você vai ver se aquele celeiro não floresce. Uma vez no Rio de Janeiro, eu fui chamado por uma das maiores empresas do segmento. Eles falaram para mim que todo o lucro deles dependia daquele poço de água. E ele secou. E o Senhor me falou. Porque se Ele não me falar, eu não ia orar. Eu ia me esquivar, contar uma historinha, dava no pé. Aí Ele falou, não, pode ir. E eu fui lá, fiz aquela oração. E voltei no dia seguinte para São Paulo. Na mesma semana, alguém me interceptou para dizer que no dia seguinte, o poço estava cheio. Aquilo me espantou a mim, porque eu vi o quadro da empresa líder do mercado. E eu vi o quadro, mas eu vi o fôlego que Deus tem. Vocês estão recebendo esse poder. Samaria era uma cidade amaldiçoada. Os judeus odiavam Samaria de morte. Em 2 Reis 17:24, vocês lembram quando o Senhor Jesus chega em Samaria, fala para a mulher samaritana, você teve 5 maridos e nenhum é teu? E o 6º agora também não é teu? Então, em 2 Reis 17:24, diz que o rei fulano lá, trouxe 5 povos da Babilônia, jogou eles em Samaria e expulsou o povo de Israel para fora dela. Está aí, você pode ler o nome deles, são 5. Então, o marido de uma cidade, o povo de uma cidade é o marido dela, porque é o que dita as regras da casa. E o 6º agora é o romano, também não é teu. Então o Senhor estava libertando aquela cidade. Por isso que aquele povo lá, judeu, odiava Samaria, porque... não é eles, não são eles, é povo que veio de fora e tal. Mas o Senhor não quer saber dessas bobagens. O que para todos é maldição, o que na mão de ninguém dá fortuna, tua dá.
E o Senhor escolhe para salvar aquela cidade uma mulher que anda. Que mulher é essa? A prostituta da cidade. Conhece todo mundo. E não pode ser vista em público. Mas se o Senhor investe poder, pode. E o Senhor intercepta ela e diz: olha, sou eu, te dei água, você não está entendendo nada, mas o Espírito Santo já te tocou. Ela não viu nada, recebeu umas promessas, umas profecias, o Senhor revelou coisas dela. E aí ela corre a cidade, que é desse tamanhozinho assim, ó. Ela correu a cidade toda. Só que à medida que ela corria na cidade, contando o que ela viveu com o Senhor Jesus, os pés dela estavam dando vida na cidade. E de repente toda a cidade se converte. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Em Jericó, Jericó é uma cidade amaldiçoada, lembram? É uma desgraça, é uma maldição aquela cidade. No Oriente Médio nós tínhamos um ódio de morte dela mesmo. É um povo que não valia nada, enfim. Não vou alongar a pregação, era tranqueira. E aí Josué derruba aquilo e ele fala: maldito quem refizer, porque ninguém aguenta isso duas vezes. Alguém levanta a cidade de volta, mas é amaldiçoada. O Senhor precisa libertar isso, porque o Senhor não está nem aí para essas bobagens. Ele precisa libertar Jericó. Lucas 19, 1-10, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Pequenina, tá? Muito pequena. Eis que menor que uma fazenda, tá? Pequenina demais. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então, era muito odiado também, além da cidade já ser odiada, amaldiçoada, um histórico macabro. O homem em questão também está pior, porque ele é aliado dos inimigos romanos para tirar o povo do dinheiro do povo judeu e dar para os romanos. Ele é o chefe dos que recolhem todos os impostos naquela pequena, minúscula cidade. Odiado ainda por ser rico, porque os pobres não gostam muito assim de rico, quando eles estão passando fome. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore lá, a fim de vê-lo. Quando Jesus nos 5 chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Este homem acorda, deve ter ouvido o Senhor pregar bastante. Ele acorda dizendo: eu vou, metade de tudo que eu tenho, eu vou dar para esse povo. Na verdade, foi deles que eu tirei. E tem mais, se defraudei, então não disse que ele fez isso, não era malandro, mas a profissão dele já era uma desgraça. Mas se por acaso defraudei alguém, olha, vou 4 vezes mais, devolvo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação, porque esse é filho de Abraão. Por que o Senhor escolheu ele? Por que o Senhor detectou esse cara? Por que o Senhor interceptou ele? 2 razões. Uma, esse aí não se preocupou com aparências, venceu todos os obstáculos da cidade desse tamanho, sabe que vão falar horrores dele, vão rir da cara dele. Olha ele lá, subindo ainda a árvore. Ele superou muita coisa publicamente, para o Senhor ignorá-lo. Mas, espera um pouco, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram as pessoas do nicho do povo. Eles sabiam, cada um dos vizinhos, onde trabalha, quanto ganha. É uma coisa horrível. Então o publicano era um cara em cada vilarejo pequenino. Conhece todo mundo. Esse é o delator para o povo romano. Fulano trabalha ali, ganha tanto. A outra tem terra ali, viu? Ela aluga ali. O gado dele é lá embaixo. E aí se fazem registros. Esse cara que delatou, ganhou um emprego vitalício. Esse não passa mais fome, porque ele vai ser o inimigo. Ele é o espião. E ele vai pegar o imposto desse povo, vai exigir o imposto. E vai levar para o chefe dos publicanos. Então ele é odiado. E não adianta matá-lo, porque Roma vai matar todo mundo e mandar um pior. É melhor o vizinho traidor do que o novo que pode fazer miséria com a gente. Só que
o chefe dos publicanos tem que ser judeu também, que é Zaqueu. E ele tem que ser um cara que conhece tudo. Não é fácil achar um cara desse. E ele é obrigado a andar um por um dos publicanos naquela cidade minúscula todos os dias, para ele ter certeza que não está sendo roubado, porque o cara que já traiu o povo dele para delatar para Roma, também vai trair Roma, montando uns registros falsos e ficando porque recebe cash. Então cabe ao chefe estar lá nas horas, acompanhando, abrindo, averiguando diariamente todos os registros e vendo o proceder do povo. O Senhor pega este cara que se chama Zaqueu e diz: enxertei salvação em você, pus poder nos teus pés. Cada metro da cidade que você puser o pé vai se salvar e vai receber vida. Quem dá uma glória a Deus aqui? E a cidade não tem como resistir a ele, porque ele vai chegar dizendo: a metade de tudo que eu tenho, eu estou devolvendo para todos vocês. Uma cidade minúscula, vão querer pôr ele de Deus da cidade. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Agora, você me entendeu melhor por que Deus está demorando um pouco? Você entendeu melhor do fôlego que você tem? Eu vejo filhos de Deus muito bons, filhos de Deus de oração, de jejum. Eles fazem oração. Agora eu tenho que te falar de Moisés. Parece que estão pedindo um favor para os demônios. Quando Deus manda Moisés, Ele não manda Moisés para mendigar para Faraó. Ele não fala para ele: vai lá em Faraó, vê se ele chega a um bom senso. Não perca a educação, afinal ele é um imperador. Deus manda Moisés dizendo: você é um Deus, arrebenta ele, destroça ele. Não deixa nada no lugar. Avisa ele que a tua palavra que abre e fecha aquela nação, e se ele não obedecer, você vai destroçar ele. E Moisés chegou com esse espírito na frente do cara. Bateu na porta: é o Moisés, o mais procurado aí. Sou eu, estou aqui, quero ver se eu quero falar com ele direto. E no fim quem saiu ganhando? Moisés, porque o poder que Deus te dá não se vê, não se sente, mas os demônios sabem quem é você. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quando você orar para Deus curar um enfermo, quando você for ministrar alguém, comece a entender que cada palavra que você disser vai ser obedecida. Porque o teu Deus está construindo algo em você que o diabo sabe que é muito grande, que é muito maior do que você está imaginando. Quem quer crer no poder de Deus aqui até debaixo d'água? Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me arrependo se de alguma forma tenho envergonhado o Senhor na frente dos santos anjos. Peço perdão por qualquer meninice. Peço perdão por qualquer pensamento sem nenhuma sabedoria. Se duvidei do Senhor, hoje eu reconheço: o Senhor é sempre muito maior do que eu poderia imaginar. Por isso, mais uma vez, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Amado Espírito Santo, não desista de mim. Me ajude a crescer. Me ajude a alcançar tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Me ajude a partir de hoje a ser essa pessoa madura, segundo a tua palavra. Pai Celestial, Paizinho querido, toda a minha vida está nas tuas mãos. Obrigado por acreditar tanto em mim, quando nem eu acredito. Mas a partir de hoje vou acompanhar o Senhor. Como teu filho, tua filha, eu tomo posse da minha identidade em Deus.
Arranco dos meus pensamentos toda autocomiseração, toda acusação, todos os traumas do meu passado não influenciam mais a minha identidade em Deus. Olhe para as tuas mãos e teus pés e diga comigo: eu recebo o poder de Deus, o poder da vida, nestas mãos e nestes pés. Todo lugar que eu colocar as mãos, prosperarei. Todo lugar pela oração que eu chegar com estes pés, pela oração, eu recebo vida, eu recebo colheita, em nome de Jesus, amém. Antes de te pedir para orar por um minuto, olhe para mim. A partir de hoje você vai fazer um exercício, e esse exercício não tem nada de infantil, ele é real, porque ele é amparado no que você acaba de ouvir na palavra de Deus. Você vai olhar no espelho e vai apontar o dedo no espelho, para você logicamente, e vai dizer: você é muito maior do que você imagina. Você, Deus te fez muito maior do que você está pensando. Você, em Deus, você não tem noção do poder que você já tem. Faz isso toda vez que passar na frente de um espelho. Na empresa, faz de conta que você precisa ir 3 vezes no toalete. E se não te mandar embora por causa disso, vai. Olha na frente do espelho. Você em Deus é maior do que está vendo aí. Isso vai entrando em você, como a pessoa que Deus te habilitou. O Senhor vai se alegrar com isso. Põe a mão, feche os olhos, ore agora por um minuto. Não se distraia com ninguém. Durante um minuto fale com o teu Senhor. Ore, aplique a pregação que acaba de ouvir, fazendo um pacto entre você e Deus. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo. Glória, glória, glória. O Senhor Jesus dizia assim de si próprio, está aqui falando dele próprio: quem é maior do que Abraão e do que Moisés? O Senhor Jesus dizia isto: eu sou o Filho de Deus, e esse Espírito dele é o que habita hoje em você. Vamos cantar esse louvor, povo do Senhor, canta. Escuto teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois
amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém, amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Quem pode ficar para a oração? São 9h35, 9h44. Eu estou aqui com a caixa do louvor para a gente começar a orar.